Vamos lá. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Neemias. Eu peço que você já abra sua Bíblia aí em Neemias. A nossa ideia, irmãos, é estudar 2 capítulos hoje. Neemias, capítulos 1 e 2. Então, deixe a sua Bíblia aberta em Neemias, capítulos 1 e 2. Mas eu queria começar o nosso estudo bíblico trazendo algumas informações introdutórias, como hoje será o primeiro estudo desse novo livro. Aliás, nós estamos começando hoje a estudar o penúltimo livro dos livros históricos. Depois de Neemias, restará apenas o livro de Ester. E aí depois nós iremos para um novo gênero literário, que é conhecido como poéticos. O livro dos Salmos inicia esse novo estilo literário. Então eu começo aí fazendo uma pergunta. Quem foi Neemias? Se nós vamos estudar esse livro, vale a pena nós começarmos respondendo essa pergunta. Quem foi Neemias? Então, o seu nome, o nome Neemias, significa aquele que consola. Esse é o significado do nome. Outra informação sobre ele era copeiro do rei. Veja aí, no capítulo 1, versículo 11, nós temos essa informação. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Diz o texto, Neemias 1:11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Outra informação aí que nós podemos dizer é que esse rei Artaxerxes, ele teve um longo governo. Ele começou a reinar de 465 a 424 antes de Cristo. Portanto, o seu governo foi de 41 anos, ele governou. E nós vamos ter uma informação, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, que os episódios que aconteceram aqui foi no ano 20º de Artaxerxes. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 nós temos essa informação, no primeiro versículo. Então, veja aí, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1. Então, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Então, vocês estão vendo no slide aí, o ano 20º corresponde, portanto, a 445 a.C. Se ele começou a governar em 465 a.C., menos 20, então nós temos aí 445. Outra informação, Neemias, além de copeiro, ele era governador. Veja aí, capítulo 5, versículo 14. Ele exercia essa importante função civil na terra de Israel. Neemias era governador. 5,14 diz: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Então ele tinha o cargo de copeiro lá na corte de Artaxerxes, e em Judá, em Israel, ele era governador. Outra informação importante, introdutória também, Neemias e Esdras eram contemporâneos, eles viveram juntos. Nós acabamos de terminar de estudar o livro de Esdras, e nós vamos ver que Neemias e Esdras eram contemporâneos. Inclusive, eles estiveram juntos em um episódio importante de natureza espiritual para a vida de Israel. Veja aí no capítulo 8, versículo 9, que nós vamos ter a presença desses dois homens ilustres juntos num evento espiritual da vida de Judá. Neemias 8:9, Neemias e Esdras juntos, diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram:
Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então você tem aí esses dois importantes personagens, Esdras, que nós já estudamos, terminamos de estudar os 10 capítulos, e agora vamos estudar Neemias. Eles estavam juntos no capítulo 8, no versículo 9. Um tinha uma função civil e outro tinha uma função religiosa e espiritual, no caso de Esdras. Muito bem. Eu estou com o controle aqui. Autor. O autor do livro, veja só, provavelmente foi o próprio Neemias quem o escreveu. Veja aí, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, que é do rei Artaxerxes, portanto 445 a.C., estando eu na cidadela de Suzã, e aí o texto continua. Então, provavelmente Neemias. Outra pista que nós temos, importante, de que ele tenha sido o autor do livro, é por causa dessa expressão aqui. Ele escreve na primeira pessoa do singular, eu. Então, ao invés de usar Neemias, vai aparecer pelo menos 4 vezes aí a expressão eu. Veja aí, por exemplo, no capítulo 1, versículo 4, vai aparecer a expressão eu, referindo-se a Neemias. 1:4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora veja 2:1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu, Neemias, nunca antes estivera triste diante dele. Veja aí, capítulo 5, versículo 6, vai aparecer a expressão eu novamente. 5:6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me entristeci. E finalmente, 7:2, nós também encontramos a expressão eu. Veja só, eu nomeei Anani, ou Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, essas informações importantes sobre a autoria. Outra informação, informações gerais aqui sobre o livro. Alguns dados estatísticos para os irmãos. Número de capítulos, 13. Número de versículos, o livro tem 406 versículos. Capítulo principal dos 13 é o capítulo 2, é quando ele foi enviado para Jerusalém. Capítulo principal, 2. Versículo principal, dos 406 versículos, o principal versículo é o capítulo 2, é o 17 do capítulo 2. Veja só, 2:17 diz assim: Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então, esse aqui é o versículo principal, capítulo 2, versículo 17. Dos 406 versículos, esse é o principal. Outro detalhe aí, o maior capítulo do livro, eu sou numérico, vocês já devem ter percebido, né? O maior capítulo é o 7. São 73 versículos. A gente não gosta muito dele pela quantidade de versículos, né? Se você está naquele processo lá de ler 4 capítulos por dia, para quem tem que ler 73 é muito, certo? Mas aí a gente gosta mais do menor capítulo, é o 1, com apenas 11 versículos. Então, esses são os dados estatísticos de Neemias. Vamos em frente, eu estou só preparando vocês aqui para a gente entrar no livro. Propósito do livro. Jerusalém era e é a capital política e espiritual do povo judeu. E estava desprotegida, sem muros, como nós vimos no capítulo 2, versículo 17, à mercê do inimigo que o circundava. Neemias chegou para restaurá-la como cidade, restabelecendo a sua autoridade civil, ele era governador, dando-lhe status de cidade forte e bem firmada,
por ter uma aliança irrevogável com o Senhor. Essa obra iria também influir na restauração espiritual do povo. Aqui nós vamos ver, Neemias vai trabalhar com dois aspectos. Ele vai trabalhar com tijolo e com gente. E um detalhe que me chama a atenção em Neemias é, para restaurar os muros, é impressionante isso, gente. Toda vez que eu leio Neemias, eu me lembro disso. Quando ele vai restaurar os muros, ele levou 52 dias, menos de 2 meses. Para restaurar o povo, ele precisou de 12 anos. Percebem? Então, em linhas gerais, tudo aquilo que a gente vai estudar até o capítulo 13, são 13 capítulos, 406 versículos. Ele levou 52 dias mexendo com tijolo. É bem verdade que vai aparecer alguém dizendo que esses tijolos são fracos, são moles, e se encostar uma raposa, vai derrubar. Lembra disso? Que o texto fala, 52 dias para construir um muro, e se uma raposa encostar, vai derrubar o muro. Mas que muro, que raio de muro que é esse? Que não aguenta nenhuma raposa encostada? 52 dias mexendo com tijolo. Agora, para restaurar vidas, 12 anos. A gente viu agora há pouco. Ele sai no ano 20º, depois volta no ano 32º, são 12 anos. Cuidando de gente, restaurando vidas. Eu sempre achei que mexer com tijolo é mais fácil. É mais fácil do que mexer com gente. Então, basicamente, ele vai trabalhar com tijolo, com a muralha e com vidas, com restauração. Mais um. Vocês já viram, já conhecem aí esse slide? Está pequeno aí, não sei se vocês estão conseguindo ver. Na coluna da esquerda, são os 3 retornos aí, né? A cronologia do cativeiro. Na coluna da esquerda tem a primeira leva. O líder é o governador Zorobabel. Ele voltou em 536. Na coluna do meio é a segunda leva, ou segundo retorno. O líder é o sacerdote Esdras. Ele voltou em 458. E, finalmente, aí, na coluna da direita, você tem a terceira leva. O líder desse terceiro retorno é Neemias, o governador. E ele voltou em 446. Fazendo uma continha rápida com vocês aqui. Se Esdras voltou em 458, Neemias volta em 446, portanto, ele volta 12 anos depois. 12 anos antes havia chegado Esdras, e agora chega Neemias. E lá no capítulo 8 nós vamos ter aquele encontro, o encontro dos dois. E eles vão celebrar aquele culto, e eles falam aquelas palavras, hoje não é dia de choro, não é dia de vocês estarem tristes, inclusive, o capítulo 8 é aquele capítulo que tem um versículo muito conhecido nosso, que diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso está lá no capítulo 8, não é o nosso assunto hoje. Então, 12 anos depois da chegada de Esdras, chega também Neemias, para cuidar de tijolo e de gente. Tijolo, 52 dias. Gente, 12 anos. Dá mais trabalho, sempre deu mais trabalho. E até hoje assim, sempre dá mais trabalho. Se todo o problema da igreja fosse reforma e construção, seria uma maravilha. Muito bem. Vamos lá. Esboço de Neemias. Em linhas gerais, o que nós temos em Neemias. O livro está dividido em 2 partes. Primeira, a reconstrução dos muros, capítulos 1 a 7, e segunda, a restauração do povo, capítulos 8 a 13. Então, são 7 capítulos mexendo com os muros, nós já falamos. E os capítulos finais, de 8 a 13, mexendo com pessoas. E a parte final é a parte que vai dar mais trabalho para restaurar vidas, colocar as pessoas nos trilhos novamente, para que eles voltem a seguir a lei de Deus e os mandamentos do Senhor. Então, 7 capítulos, a palavra principal é muros, e o restante de 8 a 13, a palavra principal é povo, é vidas, restauração. Então, esse aqui é o assunto geral. Hoje, então, agora sim, nós vamos para o texto. Agora dá para a gente ter uma ideia melhor aqui. Hoje a nossa ideia é estudar Neemias 1 e 2. O título que eu dei aí para esses 2 capítulos
é esse aí que vocês estão vindo. A vinda de Neemias a Jerusalém. Algumas Bíblias colocam retorno, o retorno de Neemias para Jerusalém, mas aqui tem um detalhe. Ele não retornou, por uma razão muito simples, porque ele nunca foi, certo? Eu fiz umas contas aqui e Neemias nasceu no cativeiro. Na verdade, vocês vão se impressionar, quando Neemias entra em cena, eu fiz umas contas, já tinha se passado 142 anos que Jerusalém foi destruída. Aliás, um detalhe interessante é que Neemias, cronologicamente, ele encerra o Antigo Testamento. Para nós, o último livro da Bíblia é Malaquias, certo? Malaquias lá termina, depois de Malaquias vem Mateus. Mas, cronologicamente, Neemias encerra o Antigo Testamento. Então, a nossa Bíblia ela está construída em ordem temática e não cronológica. Inclusive, eu tenho essa Bíblia muito interessante, o nome da Bíblia é A Bíblia em Ordem Cronológica. 2 pastores norte-americanos ficaram 20 anos, durante 20 anos, eles pegaram a Bíblia e organizaram todos os eventos em ordem cronológica. Então, chama-se A Bíblia em Ordem Cronológica. O primeiro versículo da Bíblia é o Salmo 90, versículo 2. Diz assim, Senhor, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Por que esse é o primeiro versículo da Bíblia? Porque não tem como datar a eternidade. Não tem como você colocar uma data na eternidade. Então, todos os versículos que falam de eternidade estão no início lá da Bíblia. Inclusive, para você achar, por exemplo, é um desafio lá, para você achar o Salmo 23. Fácil para nós, né? Mas nessa Bíblia não é. Você precisa saber o ano em que o Salmo 23 foi escrito. Quando eu peguei a primeira vez, eu olhei assim, né? Fui lá, não estava conseguindo achar. E aí eu falei, deve ter um índice, alguma coisa assim. Aí eu reparei que o índice estava no final. Lá no final. Aí eu falei, o lugar do índice é no início. Peguei minha Bíblia e coloquei um F na frente lá. E aí eu fui procurar no fíndice. Entenderam? Na minha Bíblia está escrito, é verdade, vocês estão rindo aí, mas é verdade. Então, procurei, eu falei, deve ter alguma organização aqui, não tem índice. Aí o índice está lá no final. Aí eu peguei uma caneta e pus um F lá. Um F ficou fíndice. Então, aonde que a gente acha? Vai lá no fíndice e procura. Então, na minha Bíblia tem o fíndice. Ok? Então, Neemias é, cronologicamente, o último livro do Antigo Testamento. Muito bem, vamos lá. Esboço de Neemias 1 e 2. Os capítulos estão divididos em 2 partes. Primeira, a oração de Neemias, capítulo 1. Segunda, a viagem de Neemias, capítulo 2. Então, no capítulo 1, você pode resumir com uma palavra, oração. Ele faz uma oração. No capítulo 2, ele faz uma viagem. Então, a gente ensina para as crianças, né, aquela música lá, né, 3 palavrinhas só, não é assim? 3 palavrinhas só, Deus é amor. Aqui é mais fácil ainda, porque são 2. Então, se as crianças conseguem decorar 3, a nossa tarefa é decorar apenas 2 palavras. Capítulo 1, a palavra é oração. Capítulo 2, a palavra é viagem. Então, vamos ver aí estes capítulos. Capítulo 1, a oração de Neemias. Eu dei esse título por causa do versículo 4. Veja só o que diz aí o verso 4. 1:4 diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, o que ele faz aqui é uma oração. Vamos ver aí os detalhes desta oração. Primeira parte, a sua pergunta. O texto começa falando aí com uma pergunta que ele fez. Versículos 1 a 3. Versículo 1. O tempo histórico de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º do rei Artaxerxes, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá,
Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, você tem no versículo 1, o tempo, 20º ano de Artaxerxes, corresponde ao ano 445 a.C. O lugar, Suzã. Suzã era uma espécie de capital. Suzã era onde uma espécie de casa de residência de inverno. Era onde os reis passavam o inverno. Se fosse eu, não passaria, com certeza. Se é casa de inverno, eu estou na casa de verão, claro. Estou esperando aí os 35 graus chegar aí, brincadeira. Eu não gosto do frio. Então, a Suzã era uma residência, uma casa de inverno. Suzã vai aparecer também no livro de Esther. A gente lembra disso, né? Os episódios que estão envolvidos no livro de Esther acontecem também em Suzã, na cidadela de Suzã. No versículo 2 ele faz uma pergunta, e no versículo 3 ele tem uma resposta. Aliás, uma das coisas mais perigosas que você pode fazer é uma pergunta. Fazer pergunta é bem perigoso, muito perigoso, porque quem pergunta quer saber. É perigoso você fazer pergunta. Por que é perigoso? Porque a partir do momento que você faz uma pergunta, alguém te dá uma resposta, a resposta não é boa, você se torna responsável por aquilo. Você precisa fazer algo. Então, no versículo 2, ele pergunta para um de seus irmãos, como é que estão as coisas lá em Jerusalém? Como é que está o povo? Como é que andam as coisas lá? E a resposta que ele ouve no versículo 3 é, está uma miséria, a situação está um desastre lá. As portas estão queimadas pelo fogo. Essas portas do versículo 3 são as portas que Nabucodonosor queimou no ano 586 a.C. Havia se passado 142 anos e aquelas portas queimadas permaneciam queimadas. 142 anos. Quando você faz uma pergunta, que você toma conhecimento de uma situação, você se torna responsável por algo. Neemias não apenas ouviu a resposta, essa resposta que ele ouviu vai fazer com que ele tome uma postura. Ele vai tentar largar tudo para fazer alguma coisa, porque há mais de 140 anos a sua nação estava devastada, quando Deus havia mandado Nabucodonosor para destruir tudo. Então, fazer pergunta é perigoso. Se você se importa, você pergunta. E dependendo da resposta que você ouve, você se torna responsável por aquilo. Então, a sua pergunta, tudo isso vai acontecer por causa de uma pergunta. Como é que está o povo lá em Jerusalém? E a resposta deles é, eles estão em grande miséria, eles estão em desprezo, os muros estão derrubados e as portas permanecem queimadas há mais de 140 anos. Isso mexe com o coração de Neemias. Uma pergunta. Segunda parte. Depois da pergunta, uma oração. A oração de Neemias. Veja só o que diz aí. A oração vai dos versículos 4 até o versículo 11, o final do capítulo. Deixa eu ler com vocês aí a oração dele. Veja só. Tendo eu ouvido estas palavras, as palavras são resultado da pergunta, certo? Tendo eu ouvido estas palavras de que está tudo destruído lá, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, os que sobreviveram no cativeiro, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem é Artaxerxes, o rei. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, aqui você tem dos versículos 4 a 11 a oração de Neemias. Alguns detalhes sobre essa oração interessantes aqui. Versículo 4, diz que ele chora, ele lamenta, ele ora, ele jejua. Veja as práticas espirituais que ele exerce quando ele ouviu aquela notícia. Ele fez uma pergunta: como é que está Jerusalém? Está destruída. Os muros estão derribados, as muralhas, as portas estão queimadas. Ele ora e ele chora. Interessante, o choro pressupõe compaixão. Ele está compadecido do povo. E detalhe, muito provavelmente, ele nunca foi a Jerusalém. Ele nasceu no cativeiro. Pela cronologia do tempo aqui do texto, ele nunca foi a Jerusalém. E ele então chora, jejua perante o Senhor. Mais alguns detalhes, veja só. No versículo 6, olha a admissão dele. Verso 6, temos pecado. Ele diz no versículo 6, temos cometido pecado. Versículo 7, não guardamos os mandamentos que ordenaste a Moisés. Versículo 8, aconteceu o que o Senhor falou que ia acontecer. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Ele tem consciência da promessa de Deus. Lá vocês estão vendo ali, Levítico 23, 26, 33, está escrito o seguinte: se vocês não me obedecerem, se vocês não guardarem os meus mandamentos, eu vou espalhar vocês. Isso está escrito no terceiro livro da Bíblia. Está escrito lá em Levítico 26, 33. Também está escrito lá em Deuteronômio 28, que eu falei outro dia aqui, que é o capítulo principal do Antigo Testamento. Se vocês não obedecerem, eu vou espalhar vocês, e vocês vão adorar outros deuses, e vocês vão ter outro problema. Quando chegarem lá, vocês não vão entender as pessoas, porque a linguagem vai ser diferente. Então ele tem consciência. Moisés falou, verso 8, portanto tem uma condicional aqui, né? Se vocês transgredirem. Mas ele também tem consciência e diz assim, porém o verso 9 diz, se vocês se arrependerem, Deus vai ajuntar. Olha que interessante, o mesmo Deus que espalha é o Deus que tem poder para ajuntar. Verso 8 ele vai espalhar, verso 9 ele vai ajuntar. E aí, portanto, a oração se desenvolve, e no versículo 11 ele faz o pedido para Deus. Senhor, presta atenção, ouve os nossos pedidos e me dá graça diante desse homem. Eu vou falar com esse homem. Eu vou ter uma conversa com esse homem. E esse homem é Artaxerxes. No capítulo 2, Artaxerxes é simplesmente o homem mais importante do mundo daquela época. Artaxerxes era o rei do maior império
império daquela época, 445 a.C. Ele que já está no 20º ano do seu reinado, ele pede no versículo 11, Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajuda para que eu seja bem-sucedido diante desse homem. Ele vai conversar com o homem mais importante da sua época. Vai conversar com Artaxerxes. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, capítulo 1, você percebe aí a oração de Neemias. Capítulo 2. Aliás, a palavra oração é interessante, né? Se você prestar atenção, o final de oração termina com ação, não é? Não é assim? Lutero tinha uma expressão latina que dizia orare et labutare. É para orar e para labutar. É para orar, mas também é para trabalhar. Não é só para orar e para orar. A frase de Lutero não é orare et orare. Não. Orare et labutare. Oração e ação. Então, ele ora no capítulo 1, ele não ouviu essa frase de Lutero, claro, né? Ele é antes. Ele ora no capítulo 1 e ele age no capítulo 2. Orare et labutare. Veja aí então, capítulo 2. Depois da oração ele vai labutare ou labutar, trabalhar. Essa imagem, aliás, deixa eu passar aqui. Capítulo 2. A viagem de Neemias. Eu dei esse título para o capítulo 2 por causa do versículo 5. Veja aí. 2:5 diz assim. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Portanto, o que ele está pedindo é para fazer uma viagem. Eu queria pedir para o senhor, se o senhor me autoriza, a ir a Jerusalém, com uma missão, com um propósito, reedificar a cidade do sepulcro dos meus pais. Tudo isso porque ele ousou fazer uma pergunta. Como é que está a nossa cidade? Como é que está Jerusalém? Está destruída. E ele, como governador, ele poderia fazer alguma coisa, além de orare, também labutare. Capítulo 2, então, é a viagem de Neemias. Muito bem, vamos ver alguns detalhes da viagem aí. Primeira parte, o seu pedido ao rei. Ele vai fazer um pedido aí a Artaxerxes, o homem mais poderoso daquela época, que governava o Império Medo-Persa. Veja aí, versículos 1 até o 10. Deixa eu ler o versículo 1. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Aqui tem um detalhe que passa desapercebido. Lá no capítulo 1, versículo 1, fala o mês era Quisleu. No capítulo 2, versículo 1, fala que o mês era Nissan. Traduzindo para o nosso calendário aqui, né? Janeiro, fevereiro e março, abril, maio, junho e assim por diante. A gente lê o texto e ele fez aquela oração, lembra? Ele ora, ele chora, ele jejua, ele lamenta. E aí eu fiz umas contas. Do mês de Quisleu para o mês de Nissan, se passaram 4 meses. Traduzindo, ele ficou 120 dias orando pela mesma causa. Às vezes, a gente quer orar uma vez, ora 2, ora 3, como diz o dito, um é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Se for seguir essa lógica, nós nunca chegaríamos a 120. Ele ora 4 meses, 120 dias, com um único pedido: Senhor, me abençoa, para que eu seja bem-sucedido diante desse homem. Artaxerxes, 4 meses orando,
até que chegou o dia de falar com Artaxerxes. 4 meses. Muitas vezes a gente não tem perseverança na vida de oração, não é verdade? Por exemplo, lá em Atos 2:42 diz assim, os novos convertidos lá, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam. Eu lembrei de 2 exemplos aqui de perseverança. O primeiro é o de Isaac. Isaac orou 20 anos pelo filho dele. 20 anos pelo filho. Diz o texto que Isaac casou com 40. Quando os filhos nasceram, os gêmeos, ele tinha 60. Logo, ele orou 20 anos para que ele pudesse ser pai, para que Deus tirasse a esterilidade da esposa. 20 anos. Tem uma história que eu contei recentemente aqui, a mãe de Agostinho, Agostinho de Hipona, que nasceu em 354 e faleceu em 450 aproximadamente depois de Cristo. Dona Mônica. Mônica orou 30 anos pela conversão de Agostinho. Agostinho é conhecido como um dos maiores teólogos de todos os tempos. Agostinho de Hipona ou Aurélio Agostinho. Dona Mônica dizia, esse menino, esse homem, ele é resultado, ele é fruto de lágrimas. 30 anos aquela mulher se ajoelhando para a conversão de um dos maiores teólogos de todos os tempos, Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho. Agostinho era um dos homens mais devassos de sua época. E Isaac ora 20, Mônica ora 30 anos, Neemias ora 4 meses, para falar com o homem mais poderoso da terra. Senhor, dá-me graça para que eu seja bem-sucedido diante desse homem. Veja aí, no versículo 1 é dito que ele era copeiro do rei. E interessante, né? Portanto, ser copeiro do rei naquela época era uma função de altíssima confiança. Porque ele tinha que beber o vinho primeiro, né? Para ver se não estava envenenado. E depois, se o rei percebesse que ele não morria... ele não morreu, então eu posso beber também. Naquela época, e hoje deve ser assim também, né? Eu vi uma reportagem recentemente sobre Vladimir Putin, aquele presidente da Rússia há mais de 20 anos, que assume depois aquele, acho que é Boris Yeltsin, 1999, ano 2000 mais ou menos. Diz ele que quando ele vai comer, ele vai beber alguma coisa, é uma desconfiança total. Ainda hoje, assim, Vladimir Putin está há mais de 20 anos no poder lá na Rússia. E quando ele vai comer, precisa ver se alguém não envenenou. Quando ele vai beber alguma coisa, precisa ver, porque senão querem matar o Vladimir Putin. O tempo passou e não mudou nada, o ser humano continuou o mesmo. Tinha uma professora que falava que a única diferença para esse tempo, para hoje, é a internet. É a velocidade com que a maldade é proliferada. Que o ser humano é o mesmo. Então ele tem um cargo de altíssima confiança. Ele é copeiro do rei. O rei confia nele, ele bebeu, ele experimentou, porque as pessoas queriam matar o rei, tinha sucessão, tinha uma série de coisas lá. E naquele dia o texto diz que ele estava triste. Nunca estivera triste o meu rosto. Interessante, e o rei percebeu. O rei percebeu. Por que você está triste? Veja aí, a conversa se desenvolve, versículos 2 a 8. 2:2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. O rei é esperto, né? Se ele vai servir o vinho, ele está triste aí, primeira coisa que ele pode ter pensado, está envenenado. Ele está triste porque ele vai me matar, entendeu? Alguma coisa dessa natureza aí. Por que você está triste se você não está doente? Tem que ser alguma coisa do coração. Aliás, tem um texto que me foge a referência agora. Acho que é Salomão que fala que o rosto alegre, o coração alegre, aformoseia o rosto.
O coração alegre aformoseia o rosto. Se você está alegre, mesmo que você não esteja falando, o teu rosto te denuncia. E triste também. Se você chega cabisbaixo assim, isso mostra alguma coisa, mesmo sem que você diga nenhuma palavra. O coração alegre aformoseia o rosto. O rei percebe, diz, por que você está assim, se você não está doente? Deve ser alguma coisa do coração, ele é esperto. Verso 2 ainda, então temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre. É mais ou menos assim uma frase rápida para dizer assim, fica tranquilo que o meu objetivo não é envenená-lo. Certo? Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então o rei diz assim, Neemias fala, eu estou triste mesmo. É porque eu recebi uma notícia, que minha cidade está destruída, que as portas estão queimadas, que a minha nação, o meu povo está destruído, é por isso que eu estou triste. E o rei disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, isso aqui eu acho interessante. Eu tenho a impressão, não sei você, mas me parece que essa deve ser a oração mais rápida da Bíblia. Concorda comigo? A oração mais rápida da Bíblia, de olho aberto. Concorda? Porque ele não parou para falar assim. Então orei, Senhor, abençoe esse homem. Ele fez uma pergunta, em nome de Jesus, amém. Ele não falou isso. Ele não falou nada disso. Então eu tenho a impressão que essa é a oração mais rápida da Bíblia. É assim, eu tento ilustrar da seguinte maneira. Lá no seminário a gente brincava assim. Quando o seminarista, não sei se o pastor Nelson passou por essa experiência aí, não muito boa. Quando a gente ia almoçar, por exemplo, né? A oração do seminarista, com fome, a gente chegava 1h da tarde, tinha aula até 1h, aí a gente pedia para alguém orar e falava assim, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Era assim. Essa era a oração do seminarista. Aí tinha um abençoado lá, mas eu vou usar abençoado para não usar o outro termo aqui, né? Está na live. Tinha um abençoado que dizia, eu tenho uma melhor, pastor. Porque sempre tem um abençoado, né? Aí o abençoado falava, qual que é? Eu tenho a oração do super calvinista. Eu falava, poxa, nós somos calvinistas, tal, mas qual seria a oração do super calvinista? Perguntaria eu. Aí o engraçadinho falou assim, tu sabes. Amém. Essa é a oração, entendeu? O calvinista crê na predestinação, crê em todas as coisas, e não precisa, então, para o super calvinista, não precisa ficar falando muito, né? Se Deus já sabe, então, está diante do prato aqui e fala assim, Senhor, tu sabes. Amém. Mas sabe o quê? Sabe da minha gratidão, sabe que eu estou te agradecendo por esse prato de comida, então tinha o faça mal ou faça bem, em nome de... Não pega essas orações aí não, viu gente? Ora direitinho aí, tá? É só para tentar explicar a oração. Então orei ao Deus dos céus. Provavelmente a oração mais rápida da Bíblia. Nós temos também a oração mais ousada da Bíblia, que está lá em Efésios, no capítulo 3, a oração mais ousada da Bíblia. Mas a gente deixa para uma outra ocasião. Veja o que diz Neemias, verso 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu.
porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, fui aos governadores da além do Eufrates, Eufrates aqui é o rio, né? O rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Lembram-se de Esdras? Que ele não pediu, lembra? Que ele diz, não, a boa mão do Senhor está comigo, então ele não pediu soldados. O Neemias pediu. Porque a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Esdras, talvez há 12, 15 anos atrás, não pediu. Mas no versículo 9 diz que ele pediu. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então nós temos aqui, versículos 1 a 10, o seu pedido ao rei Artaxerxes. E finalmente, vamos encerrar então, segunda parte do capítulo 2, a sua fala ao povo. Primeiro ele conversou com o rei, fez aquela oração relâmpago, e agora ele vai falar com o povo da sua ideia, do seu plano, do seu propósito. Versículos 11 a 20. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela ilustra muito bem. Quando Neemias vai dar uma volta pela cidade, o que ele encontra é isso daí. Entulhos e mais entulhos. Dá a impressão que você consegue ver, eu consigo ver melhor que vocês, acho que pela televisão, portas queimadas, muros derrubados. Veja aí o versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Interessante aqui, né? Cheguei a Jerusalém. O texto caminha rápido e diz que ele já está lá. Lembram-se daquela viagem que Esdras fez? O tempo é o mesmo, as condições são as mesmas. Nós falamos, acho que quarta-feira passada, né? Lembra? 5 meses. Esdras levou 5 meses. O texto não fala aqui, mas talvez tenha sido o mesmo período de viagem, ou se ele tiver ido com pouca gente, acelera um pouco a viagem. Mas nós ainda estamos falando de uma viagem de meses, até chegar a Jerusalém. E depois de uma viagem, você quer fazer o quê? Descansar, certo? Quantos dias? 3. Então você tem aí 72 horas, você vai na praia, eu não sei, não tinha praia, né? Toma uma água de coco, descansa aí. Esses 3 dias aí é para tomar um fôlego, 3 dias descansando. Lembra da frase de Lutero, orare et labutare? Ele vai descansar, mas agora ele vai labutar, agora ele vai trabalhar. Versículos 12 a 16, ele vai fazer uma inspeção, ele vai dar uma volta na cidade, para meio que comparar, lembra da informação que ele recebeu? Está tudo destruído, mas ele estava a mais de 1000 quilômetros de distância, agora ele chegou lá, e ele quer ver se realmente é daquele jeito. Veja aí o que ele vai ver. Será que o que ele viu bate com a informação lá inicial? Veja aí versículos 12 a 16. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Percebe que a informação era verdadeira, então, lembra? Ele ouviu ainda na Babilônia, e agora ele está vendo com seus próprios olhos, e a descrição é igualzinho. Depois de pelo menos 4, 5 meses de viagem. Aliás, nós temos que calcular aqui pelo menos uns 8 meses, né? Ele ficou 4 meses orando e jejuando, lembra? Se são 4 meses orando e jejuando,
Vamos supor que a viagem levou mais 4 meses. Já são aí 8 meses. Desde o dia em que ele ouviu aquela resposta. 8, 9 meses aí, arredondando 1 ano. E quando ele chega, a descrição é igual a que ele ouviu. Versículo 13. Cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Não deu para o animal passar, por causa das pedras, do entulho, o que pressupõe muito entulho. Eu tive que deixar o animal, até aqui o animal fica. E talvez ele tenha ido passando por cima das pedras, dos entulhos, 142 anos depois, quando Jeremias descreve lá em Lamentações capítulo 1, versículo 1, como jaz solitária a cidade outrora populosa. Teve que deixar o animal, versículo 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então você tem aí a inspeção. Ele vai, não fala para ninguém, ele contempla que estava tudo como ele ouviu, e o animal não pôde passar. Versículos 17 e 18, ele encoraja o povo. É mais ou menos assim, o trabalho é grande, mas vamos lá. Orare et labutare. Versículos 17 e 18. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Lembrando que 2,17 é o versículo principal do livro. Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. E finalmente, versículos 19 e 20, nós temos aí desprezo e fé. Desprezo no versículo 19, fé no 20. E nós fechamos. Veja aí, versículos 19 e 20. Porém, Sambalá o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles estão zombando, menosprezando, chamando eles de rebeldes. Então o que nós temos aqui é desprezo total. O que vocês estão fazendo? Com que autoridade vocês estão fazendo? Mas Neemias se precaveu lá atrás, lembra? Ele tem carta. Ele está com cartas nas mãos. Ele tem autorização de Deus e do homem mais poderoso da terra, Artaxerxes. Tem cartas, tem o selo, o anel, que garante que ele podia fazer. O que vocês estão fazendo? Por que vocês são aí um bando de rebeldes? É bem verdade que eles eram rebeldes, né? Ezequiel chama várias vezes o povo de rebelde. Os capítulos iniciais de Ezequiel é muito triste, a expressão que mais usada por Ezequiel, Ezequiel chama Israel de casa rebelde. Vocês são casa rebelde. Está lá, pode ler os capítulos iniciais do profeta Ezequiel. Deus diz assim, Ezequiel, pode chamá-los de casa rebelde. Mas aqui eles são rebeldes arrependidos, que querem se consertar e fazer a vontade de Deus. Versículo 20, orare et labutare. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Israel.
o que eles estão mostrando aqui? Em Jerusalém. Como diz o filósofo Praia Grandense, era só para ver se vocês estão atentos. Gostaram dessa? Passei o dia treinando para falar isso, gente. Filósofo Praia Grandense. Depois o pastor Nelson briga comigo. Rosalina tem razão. Nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm parte conosco. Muito bem. Deixa eu encerrar aqui. Esse é o quadro. O capítulo 1 ele ora, o capítulo 2 ele viaja e trabalha. E eu fiquei pensando o que isso tudo tem a ver conosco. E eu queria rapidinho aí mostrar aí 5 lições que têm tudo a ver com os outros. Olha como Neemias é atual. Veja como ele é atual para nós. Lendo o texto e tentando aplicar isso, trazer isso para a nossa vida, o que a gente pode aprender? Veja só. Primeira, 5 lições. Primeira, importar-se com a situação dos outros. É ou não é importante? Esse importar-se é resultado daquela pergunta, né? Certo? Como é que vai Jerusalém? Como é que vai o meu povo lá? Quando ele pergunta isso, o pressuposto é, quem pergunta se importa. Você não pergunta para alguém que está doente como é que você está, se você não estiver interessado em saber como ele está, e você deseja orar por ele. Quando você pergunta assim, como é que está o seu José Luiz? O seu José Luiz teve alta. Então você se importa com o seu José Luiz. Como está o presbítero Cláudio? Está bem, ou está melhor, está de alta, está em São Paulo. Então, primeira lição, importar-se com a situação dos outros. E veja, Neemias estava numa situação muito confortável, não estava? Copeiro do rei, longe de casa, nunca viu Jerusalém, tinha uma função, ele conversava todo dia com o homem mais importante da terra. Sabe o que ele priorizou? Portas queimadas. Portas queimadas. Primeiro. Segunda, reconhecer os nossos pecados. Neemias, antes de tudo, quando ele chora, ele diz assim, Senhor, é bem verdade que tudo isso aconteceu. Por quê? Porque, inclusive, ele se inclui na oração, né? Ele não diz assim, não, é porque eles são pecadores, né? O povo pecou, eles falham, eles desobedecem, é tudo eles, nunca sou eu, né? Então ele se inclui, lá no versículo 6 é dito, eu e a casa de meu pai. Então, na verdade, está todo mundo junto. Reconhecer os nossos pecados, tudo isso aconteceu por causa dos nossos pecados. Quem pecou não foi só eles, eu também. E ele nem estava lá. Ele nem conhecia Jerusalém. É preciso reconhecer os nossos pecados. 1 de João 1,9, se eu não me engano, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceira lição, pedir ajuda do Senhor para agir. Quando nós vamos tomar uma decisão, é preciso que nós busquemos a Deus em oração. Decisão difícil, algo complicado, precisamos buscar a ajuda do Senhor. O pedido dele, no capítulo 1, versículo 11, é, Senhor, me abençoa, para que eu seja bem-sucedido hoje, conversando com esse homem, o homem mais importante da terra, naquela época. É preciso pedir a ajuda do Senhor, e não confiar simplesmente em nós mesmos, nos nossos recursos, no nosso dinheiro, na nossa capacidade intelectual. É preciso buscar a ajuda do Senhor. Quarta, é preciso estar preparado para a oposição. Irmãos, isso aqui é interessante. Se você deseja fazer a obra do Senhor, prepare-se para a oposição. É inevitável. Você quer ficar, como dizem os adolescentes por aí,
Você quer ficar de boa? Alguns adolescentes falam comigo, e aí, pastor, de boa? De boa, tranquilo? Tem alguns que falam sossegado e abreviaram sossegado para Sussa, acreditam? E aí, pastor, Sussa? Eu falei, o que é Sussa? É sossegado. Você quer ficar sussa ou sossegado? Não faça nada. Ninguém vai te atrapalhar. Agora, você quer oposição? Começou a fazer a obra do Senhor? Tem oposição. Sempre tem. E o livro vai mostrar algo interessante. Essa oposição vem de dentro e vem de fora. Tem horas que quem está fazendo oposição é o pessoal lá fora. Tem horas que quem está fazendo oposição é o pessoal aqui dentro mesmo. Quer fazer a obra do Senhor? Não quer ficar sussa ou sossegado? Quer trabalhar? Prepare-se para a oposição. Sempre vai ter Sambalá, Tobias e Gesem. Sempre vai ter Sambalá, Tobias e Gesem. O que vocês estão fazendo? Seus rebeldes. O que vocês estão fazendo? Quinta. Entender, apesar de tudo isso, entender que Deus está conosco. Capítulo 2, versículo 18, Neemias diz assim, eu declarei, quando ele resolveu falar, ele disse, declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Eu disse para o povo, Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apesar de tudo isso, é preciso entender que Deus está conosco. Jesus falou isso, né? Lá em Mateus, na grande comissão, ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que eu tinha para falar para vocês aí. Neemias 1 e 2, a vinda de Neemias a Jerusalém.